Bem, pessoal, agora a gente está na fase de fazer o estabilizador, tanto horizontal quanto vertical, e observando aqui, ó, a gente tem por essa imagem e por uma outra também, que a gente vê que o estabilizador ele tem uma espessura diferente dessa barbatana, nessa parte que liga ele na fuselagem. Deixa eu achar uma outra imagem aqui, ó, e a gente pode constatar isso daí. Essa aqui a gente não vê tão bem, mas nessa aqui é possível perceber. E essas duas aqui eu acredito que são as imagens mais marcantes dessa relação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer apenas o estabilizador vertical e depois eu crio essa outra peça que liga o estabilizador até a fuselagem. Então, vamos lá para o desenho. A gente tem a fuselagem e agora a gente vai criar então o esboço no plano direito. E a ideia é a mesma. A gente vai ter que criar linhas para fazer aquele nosso loft. Então eu vou criar uma linha, vou trazer até esse plano. Isso facilita a hora da construção. Eu vou trazer uma linha que vem desse ponto até reto até o plano. Agora eu vou criar uma linha de centro somente, que vem aproximadamente até aqui. E vou fazer um arredondamento através de um spline, aonde essa linha vai ser tangente ou colinear a essa daqui, só que ele inverteu, ele mudou a colinearidade. Vou mudar aqui, pronto, deixei ela colinear. E essa linha agora, posso confirmar essa relação. E agora aqui, nesse trecho, ele não é isso. Eu vou deixar dessa forma só para depois fazer um leve arredondamento aqui em cima. Pronto. Isso que a gente precisa a princípio para gerar parte desse estabilizador. Agora, embaixo eu já tenho um plano, eu preciso criar um plano nessa linha aqui de cima. Então, em recurso, plano, a primeira referência que eu vou utilizar é o superior e a segunda referência é essa linha aqui, mas ele ficou vertical. Então eu vou voltar o esquema do plano. Geometria de referência, plano, primeira referência superior, segunda referência aqui. Acredito que agora ele gerou. Pronto. Fez aquilo que eu preciso. Posso fechar. Eu só vou visualizar isso aqui por cima, porque eu não preciso de um plano tão grande quanto o que está aqui. Eu preciso só desse pedacinho para gerar o perfil da parte superior do estabilizador. Até muito maior do que o necessário aqui. Vamos lá. É isso daí. Agora então, eu só vou ter que fazer o seguinte, para que não perca tempo depois, eu não sei se isso vai ser possível ou não, então eu já vou pedir para fazer uma edição desse esboço e vou acrescentar pontos, um ponto aqui,
um aqui, para que esse esboço seja identificado depois em outros planos que eu precisar. Então agora vou criar um esboço nesse plano aqui, e o que eu vou utilizar de linha, eu vou fazer um spline de um lado só, desse ponto nesse ponto aqui, e vou dar um Ctrl 8, só que eu não quero de ponta cabeça, eu quero ele certinho, visto de cima. Ótimo, agora o que a gente precisa é criar o perfil. Eu vou ver se eu consigo, deixa eu fechar esse esboço aqui, e deixa eu clicar sobre essa superfície por loft, a superfície por loft, como que ela chama? Superfície por loft 3. Se eu apagar, eu apago tudo. Aliás, não é apagar, né? O que eu vou fazer aqui é somente uma supressão, vou suprimir. Então eu vou voltar essa superfície, cliquei nela novamente. Então eu tenho que a superfície por loft 3, eu vou renomear como fuselagem. E assim eu encontro ela de forma mais fácil no momento que eu quiser voltá-la. Agora, novamente, vou pegar aqui o último esboço que foi desenhado, fazer a edição. Agora que eu vou criar então o que é a superfície da base desse. Então essa linha aqui ela é horizontal e essa linha aqui não. Eu vou terminar com ela do jeito que ela está mesmo. Agora a gente só vai trabalhar a espessura. Eu preciso trabalhar uma espessura dentro dessa que eu tenho aqui no desenho. Eu acredito que é alguma coisa nesse sentido. Feito isso, eu também preciso criar uma linha de centro para que eu espelhe essa linha que eu desenhei. Espelhar entidades é essa linha espelhar em relação à linha de centro. Está feito o perfil da base. E agora, nesse plano que eu fiz aqui em cima, que a gente chamou aqui de plano 15, um dos últimos, esboço no plano 15. E agora a mesma coisa, eu vou criar um spline que vem deste ponto a esse aqui, e eu vou criar ela olhando de cima, na vista superior, que é essa daqui. Vou criar aqui um perfil também, para que a gente tenha então condição de criar o loft. Tive a sensação que estava muito grande, mas não é isso mesmo. Vamos lá. Horizontal. Aqui eu sei que ele é mais fechadinho, não adianta eu fazer um perfil muito grande. Aqui eu tô com uma... Olha lá, aqui eu percebo que está errado, tá vendo? Olhando aqui eu já vi que aquele cone de cauda que a gente fez ficou errado. Eu vou ter que voltar depois para acertar. Aqui no superior. Acredito que esse perfil aqui é suficiente. Deixa eu aumentar só um pouquinho. Isso daí. Linha de centro. Só um pedaço dela para que eu possa fazer o espelhamento de entidade.
Entidade a espelhar essa, espelhar com relação à linha de centro. Posso confirmar e fechar, está feito o loft. Posso achar novamente aqui a fuselagem. Fuselagem, eu vou exibir a fuselagem de novo. Deixa eu olhar de cima mais uma vez, só para confirmar. Olha lá, de fato está errado. Vou clicar aqui. Ó, superfície de preenchimento. Eu vou editar a superfície de preenchimento. Então, olha aqui, ó, o erro está aqui. Ó. Tem uma parte que está contato e outra parte está tangente. Tem que ser tangente as duas. Feito tangente nas duas, ela vai ficar um perfil diferente daquele que a gente tinha feito, mas vai ficar certinho, tangente com tangente. Aumentou bastante o perfil ali, ó, mas ele ficou mais certinho. Então era tangente com tangente, tá? Então feito isso, ajustado o que precisava, eu vou criar o loft do que é aqui o estabilizador vertical. Então vamos lá novamente em superfície, superfície por loft, eu vou gerar uma superfície desse perfil até esse perfil aqui. E ele gera em linha reta. E agora eu uso as curvas de guia para guiar o que eu preciso. Confirmo a curva de guia, ele dá errado do outro lado, eu também crio e confirmo a linha de guia. E agora ali, acredito eu que tenha gerado o perfil de maneira correta. Feito isso, eu vou confirmar. Gerou certinho. E agora eu vou tentar, pelo mesmo processo, preencher isso daqui com umas linhas de tangente. Vamos ver se eu consigo. Superfície preenchida, essa superfície com essa. Ele preenche reto. E eu vou tentar fazer novamente aqui o tangenciamento. E vamos ver se ele gera alguma coisa que é decente ou que a gente consiga... Não, ele nem consegue fazer. Deixa eu tirar otimização de superfície. Não, ele não consegue fazer tangente. Então, novamente aqui no um esboço no plano direito, eu vou ter que encontrar com o spline esse ponto aqui e o ponto final, e Ctrl 8 novamente, e eu vou ter que fazer o que seria o arredondamento disso. Então eu vou ter que criar uma tangência entre essa linha e essa, não sei se ele vai permitir. Ele não faz propriedades, mas eu vou fazer isso daqui visualmente mesmo. Só vou aumentar um pouquinho mais para ficar um pouco mais bonito. Gerei uma tangência. Vou aumentar um pouco. A gente tangenciou. No olho, fiz aqui no olho. Poderia rebater essa linha e fazer tudo certinho, mas não vou não. Vou fazer no olho. Confirmo esse esboço. E agora eu preciso fazer o seguinte. Com superfície extrudada, clico sobre a superfície, mas eu vou inverter. Inverti ela para o outro lado. E agora sim, eu vou preencher esse vão aqui usando tangência dessa aresta com essa outra daqui. Superfície preenchida, dessa aresta para essa, ele fecha, olha lá, só que ele fecha reto.
E eu peço para que faça uma tangente, tangente num ponto, tangente no outro ponto também, e ele fica redondinho. Deixa eu ver se... Mas ficou feio em cima, né? Deixa eu ver se aqui contato fica melhor. Contato com contato fica reto. Deixa eu fazer tangente só lá em cima e tangente só embaixo e analisar qual é a melhor forma. Achei que ficou tudo muito quadrado. Eu vou tirar a condição de tangente e vou tentar a curvatura. A condição de curvatura ficou muito mais suave. Então a condição de curvatura é que vai solucionar esse nosso problema. Confirmo a condição de curvatura. Esse esboço que eu fiz aqui eu posso ocultar. E agora eu só rebato essa curvatura que eu fiz para o outro lado. De que forma? Aqui em esboço nada, é em recurso, recurso, espelhar, face ao plano direito. Não é recurso a espelhar, é corpo a espelhar. É esse corpo aqui, ele rebate do outro lado de forma correta. E eu posso fazer o seguinte, eu posso em superfície, costurar superfície essa com essa daqui. Elas vão ficar pretas aqui entre elas. E agora eu posso também costurar superfície isso daqui com essa peça. E olha lá, a gente perdeu então aquela condição do risquinho azul para o risco preto, significando que a gente tem uma curvatura que está costurada. Então, vou deixar do jeito que está, mas eu ainda tenho uma interferência entre uma peça aqui e outra. Eu vou criar agora esse esboço do que eu vou chamar aqui de barbatana. Então vamos fazer aqui, ó, esboço no plano direito. E eu vou criar uma linha. Eu vou criar daqui para cá, que ultrapasse o limite aqui, ó, para que eu possa trabalhar isso depois. Ultrapassei esse limite. Mesma coisa eu vou fazer aqui, uma linha que ultrapassa os limites aqui, que vai lá para dentro do estabilizador. Vou criar uma linha de centro, que venha desse ponto até o mesmo aqui da linha vertical. E vou criar novamente uma linha. Eu acredito, deixa eu dar uma olhadinha como que é. Como é no avião real. Ele não tem perfil aerodinâmico, pelo que me parece aqui. Eu tenho a sensação que ele não tem um perfil aerodinâmico. E para o aeromodelo eu acho que convém a gente fazer sem o perfil aerodinâmico mesmo. Então eu vou fechar esse sólido. Vou fechar isso daqui. E vou criar. Posso fechar esse esboço. E eu vou criar uma peça sólida mesmo. Depois eu vou eliminar uma das faces dela e transformar isso aqui em superfície. Mostro para vocês como que isso é possível. Então eu venho em recurso, ressalto extrudado.
essa peça vai ser extrudada. Ela não vai ser cego, vai ser plano médio. Eu vou observar por cima. Mas eu gosto da outra forma. Vamos lá. Quero ver assim. Então vamos lá. Ressalto extrudado. Plano médio. Olha lá. Acredito que dentro dessa poderia até ser menor. Poderia ser 9,9 milímetros. Também não reduz muita coisa não, mas a gente tem uma pequena redução aí de 9 milímetros. Vou utilizar com 9 milímetros mesmo. Vou fechar. A gente não tem... Eu não tenho aqui... 9 milímetros aqui em cima vai ficar muito. Então vai ter que ser bem menor. Vamos lá. Vamos ajustar isso aqui de novo. Ressalto extrudado. 5 milímetros. Só para eu analisar como é que fica aqui. Quatro milímetros eu acho que fica mais interessante para esse tamanho do avião que a gente está fazendo. Então eu não soldei, ele não tá mesclado uma na outra, acredito que não. Ótimo, tá tudo desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de tudo, arredondar. Então, como está com 4 milímetros, eu faço um filete com 2 milímetros em todas as áreas de contato. Então aqui 2 milímetros, aqui também 2 milímetros, aqui 2 e aqui 2 são as áreas aonde a gente vai ter um contato. O restante vai ser deletado depois. Então arredondamos. Deixa eu ver se aqui também é possível. Aqui esse filete eu vou ver se eu consigo aumentar. Para deixar uma superfície mais bonita. Deixei ele aqui com 40 milímetros. E deixa eu confirmar. Então fiz um arredondamento melhor ali, um acabamento um pouco mais bonito. E para a gente transformar um sólido em superfície, basta que a gente elimine uma das faces. Então eu tenho aqui, excluir face. Eu vou selecionar uma face que não me interessa. Vou excluir até mais de uma. Escolhi essas duas faces aqui, que são as faces que não me interessa ter. Excluí essas faces. E com isso, olha lá, transformei o que era um sólido em uma superfície. Eu posso sair de isolar. E eu tenho isso daqui agora feito. Mas ainda não está de acordo com aquilo que a gente necessita. Eu vou clicar no estabilizador com o Ctrl apertado nessa peça aqui e vou com o botão direito pedir para isolar. Isolo essas duas. E agora eu vou fazer um remendo entre essas duas peças. Vou conseguir fazer com que essas peças interajam entre si. Então eu vou fazer o seguinte. Agora é aparar superfície. A superfície de apara, aqui a ferramenta de apara é essa daqui. E eu vou manter essa seleção. Mantendo essa seleção, todo o restante, toda aquela parte interior ali dentro. Vamos ver se ela mostra. Toda aquela parte de dentro vai ser
deletada. Tá vendo? A gente colocou uma face em contato com a outra. Agora eu vou fazer a mesma coisa em aparar superfície, só que a ferramenta de aparar agora é essa daqui, e eu vou manter essa seleção, e eu vou fazer um buraco ali no meio. Então, se a gente observar, ali por dentro a gente junta, não dá para ver porque o desenho está ali embaixo, eu não estou querendo tirar. Mas é isso, a gente fez uma peça interagir com a outra. E agora eu posso costurar essa peça com essa. Tá vendo? E ela ficou pretinha aqui. Com isso, eu consigo criar uma interação através de filete, por 10 milímetros mesmo, mas eu acho que ele não vai permitir. Aqui, ó, eu consigo fazer uma interação de um perfil com o outro de forma bem suave. Então não fica mais aquele canto vivo. Ele interage, mas de forma suave, tangencia de uma peça para outra. Eu posso sair do isolar. E agora o que eu vou fazer é a interação dessa peça aqui com a fuselagem. Mesma coisa, aparar superfície. A superfície de apara é essa daqui, a ferramenta de aparar. E eu vou manter essa seleção. Isso indica que tudo que está dentro vai ser cortado. E agora, novamente, eu faço a mesma coisa. Aparar superfície, só que agora inverte. A ferramenta de aparar vai ser isso daqui. E eu vou manter essa seleção, fazendo com que fique um buraco. Deixa eu isolar para vocês darem uma olhada como é que fica. Olha lá, quando a gente isola, eu crio esse furo aqui, ó, esse buraco onde uma peça encaixa na outra. Posso sair de isolar e agora eu vou costurar essa superfície com essa superfície aqui. E deixa eu dar uma olhadinha na imagem. Ele não tem muito arredondamento entre uma parte e outra não. Mas eu vou fazer bem de leve. Vou colocar aqui, ó, um filete. Aqui. Deixa eu ver se ele aceitou o outro lado também. Mas eu vou fazer com 3 milímetros. Só para não ficar um canto totalmente vivo. 3 milímetros. Esse lado aqui ele não fez. Vou fazer também. Se ele permitir. Se ele não permitir, eu cancelo dos dois lados. 3 milímetros com 3 milímetros. Então a gente tem aqui uma interação entre fuselagem e estabilizador. E assim a gente criou o estabilizador vertical. Falta fazer o corte para que a gente tenha então o leme. Mas como o vídeo já está um pouco longo, eu vou parar com ele por aqui. Lembrando então que além do estabilizador, a gente fez aqui, ó, a gente acertou o cone de cauda que estava errado. Isso aí é importante a gente visualizar de acordo com o que vai sendo construído. Eu vou salvar rapidinho e eu vou fazer uma renderização bem rápida. Só vou alterar essa minha configuração para renderização porque ela está bem grande. Então liguei o PhotoView. PhotoView, sempre que a gente clica sobre ele, ele abre a renderização.
Vou acertar as opções, eu estou em PNG, eu vou deixar em JPG. E vou diminuir muito o tamanho para que a gente tenha uma renderização aqui um pouco mais rápida. Para a gente ter uma ideia de como está ficando isso daqui. Vou fazer já a renderização final, que eu acho que esse tamanho é suficiente. Vamos lá para ver como é que ficou a renderização, como que está ficando então a fuselagem já com a fuselagem completa e agora também com o estabilizador vertical. Se eu perceber que vai ficar muito longo o vídeo, eu vou pausar, como a gente já tem feito, e retomo no finalzinho da renderização para que a gente tenha uma ideia de como está ficando. Parece que vai cortar um pedacinho da fuselagem, mas não, cortou bem. Deixa eu cancelar. Ele está no tamanho de 4x3, 4x3 ele corta. Deixar aqui o 16x9. Gostaria de aproveitar também e pedir para quem tiver a oportunidade de compartilhar o vídeo ou curtir aqui também no YouTube para me ajudar aí também, se tiver bastante curtida, isso daí também estimula a estar desenhando cada vez mais e ajuda a fortalecer o canal. Então, passem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Se alguém tiver interesse também em conhecer algum tipo de modelagem mais aprofundado, lembrando que eu tenho 2 cursos que eu vendo pelo Mercado Livre. No primeiro curso eu ensino a fazer os aeros de balsa, dá para fazer qualquer tipo de treinador, como Stick, Piper, Calmato, qualquer avião que se faça de balsa. E no curso número 2 eu faço modelagens mais complexas. Eu faço um Tucano, faço um P-47 e mais outros 2 modelos de aviões. E com isso dá para desenhar qualquer tipo de avião em escala que se imagine. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Pode ser mesmo até aqui pelo YouTube, que eu passo o link e a gente conversa a respeito. Mas quem estiver seguindo esse tipo de desenho que eu estou fazendo agora, essa modelagem ela é muito similar às modelagens que eu tenho no curso. Então, mas se quiser material a mais para estar estudando, eu tenho então esses 2 cursos que eu faço de modelagem. Olha lá como está ficando. Poderíamos até deixar aquele arredondamento da barbatana ali com o estabilizador um pouco mais arredondado, mas isso daí é de menos, né? Eu poderia ter colocado um pouco mais de espessura e ter feito um filete com um pouquinho mais de raio, mas eu não vou alterar não, vou deixar ela do jeito que está mesmo. Acredito que isso daí seja suficiente. Para quem for fazer de alguma outra maneira, é só aumentar a espessura então da madeira na hora de desenhar ou de montar. E assim a gente tem parte já do avião, feito. E é assim que ele vai ficando. Certinho, pessoal? Então, esse vídeo é só. Obrigado e até o próximo.